Olá, vamos nesse vídeo falar sobre os 5 erros, pode ser muito mais, 10, 15, mas os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem ao economizar dinheiro, tá? Bom, só como introdução também, o que é economizar e o que é poupar? Economizar é quando você cuida para não fazer gastos desnecessários. E o poupar é você guardar efetivamente uma parte do dinheiro que você ganha para projetos, para investimentos. Então, tem uma ligeira diferença aí. Bom, vou falar então aqui de alguma forma incluindo esses dois conceitos, tá bom? Mas antes disso eu te convido para te inscrever no canal, dar o seu like, comentar, compartilhar e também me seguir no Instagram e conhecer a minha página no Facebook Sampaio Sucesso Financeiro, tá bom? Bom, por aqui a gente constrói então todo um projeto de educação financeira, de motivação e entender o que é o dinheiro para você, o que é riqueza para você, a consciência então de riqueza, adquirir isso e manter isso vivo dentro de você, tá? O resto é a questão prática de como fazer isso também. Bom, muito bem, então vamos lá, os 5 erros mais comuns no economizar que eu selecionei aqui, o primeiro deles é não cuidar dos pequenos gastos. O que é pequeno gasto? Bom, cada um tem uma noção, cada um de você tem aí um conceito do que é pequeno, o que faz a diferença. Para algumas pessoas pode ser que seja R$5, para outras pode ser que seja R$100. Então, esses pequenos gastos, né, porque em relação aos valores ganhos, a receita que você tem, então isso vai gerar internamente uma ideia de tamanho. Quando você tem isso de uma forma assim que você não diz que não precisa cuidar, que são pequenos, ou seja, você vê o preço de alguma coisa, você já atribui que aquilo é pequeno, tá? Então, dentro desse conceito, o mais importante não é levar em conta o valor em si, a mesquinhez de estar de repente controlando R$1, R$2. Não é isso. É que ao fazer isso, ao se dar conta e saber qual o valor efetivo que as coisas têm, você adquire então o hábito interno de valorizar o dinheiro. Você está dizendo que o dinheiro é importante e que você então vai cuidar disso. Bom, isso então seria o que fazer, ou seja, ter o hábito saudável de levar em conta então essa relação mais afetiva em relação ao dinheiro. E o que fazer então para ter isso? Então, já que existe esse problema, o que você pode fazer? Bom, anotar aquilo que, se você não sabe para onde está indo, comece a anotar, você vai se surpreender como tem gastos pequenos na sua vida que você nem imaginava que tinha e que terminam no somatório pesando bastante quando você vai fechar as contas no mês, tá? Faça anotações por 30 dias, depois por mais 30 e siga por mais 30 e feche em 90 dias. Aí, a princípio, em 90 dias, você adquire inconscientemente o hábito de valorização ou de entendimento ou de aprendizado. Isso é neurociência, tá bom? Bom, esse é o número 1. Número 2, por incrível que pareça, vai parecer um paradoxo, né? Ganhar muito, tá? Quando a sua renda digamos assim, uma renda que você se sente assim empoderado, uma renda que você faz as coisas com facilidade e que se acostuma a gastar de uma forma meio descontrolada, isto é uma outra forma de você então estar sujeito, tá, a ganhar muito e gastar muito. E isto é, então, essa perda de controle vai simplesmente comprometer o seu futuro, porque o dia que essa renda não for desse tamanho, que ela reduzir, você vai ter dificuldade de manter o seu padrão de vida. O que é o antídoto para esse tipo de dificuldade, esse tipo de erro, de problema que internamente se carrega? Bom, seria fazer um orçamento. O que é um orçamento? Já falei em vários vídeos, é você ter então num papel o quanto que é a sua renda e conhecer os seus gastos de uma forma então mais detalhada, mensais. Quanto que você gasta na sua vida, em todos os meses, que forma o seu padrão de vida. Quando você faz isso, você vai enxergar e vai se comprometer de uma forma mais amistosa com o seu dinheiro e vendo então mais claramente onde é que você pode estar, na verdade, gastando o que não precisava. Bom, então o ganhar muito ele é uma forma de enganar. Tá? O terceiro erro que eu vejo em termos desse hábito de economizar para ter uma educação financeira sadia, de mostrar para os filhos como é que se faz um processo de riqueza, tá? É você
achar que não precisa ter objetivos, né? Mesmo que você tenha uma boa renda, tá? Você pode pensar, bom, eu vou, na verdade, fazendo as coisas com essa renda que eu tenho. E, na verdade, isso não tem um fator motivador para que você economize, tá? Que é para um objetivo de curto, de médio, de longo prazo, enfim, uma visão que não se prenda, digamos assim, só com um horizonte de curto prazo, do hoje. Tá? Então, ter um objetivo é um fator de motivação. E como é que se faz isso? Criar, então, um motivo forte para que você tenha o dinheiro disponível, economizando, poupando e fazendo projetos com que eles se multipliquem no decorrer do tempo. Quarto problema que eu vejo, tá, é alguns casos de crença melomaníacas. Ou seja, o que é melomaníaco? Na verdade, ter uma fascinação por coisas exageradas. Isso é uma crença. Na verdade, se você se acostumou a ver o glamour das coisas, as coisas maravilhosas, você pode ter dentro de você uma crença, então, digamos, de aparência, de riqueza de aparência, e compromete, então, o seu futuro, gastando tudo no presente, e não economiza, porque você vivencia isso antes por ter essas crenças, tá? Bom, então, o que seria o antídoto? Tá? É racionalizar, é observar as coisas onde você gasta, como você vive, o seu custo de vida, e com isso você racionalizar, fazer uma racionalização, ou seja, pensar racionalmente sobre o que você tem, como é que você processa as coisas hoje, se você tem consciência desse gasto, ou se isso, na verdade, é uma implantação, um programa que você traz e que pode estar comprometendo aí a sua vida e você não se deu conta. Então, à medida que você identifica isso, que você racionaliza com um orçamento, com definição de objetivo, você muda esse processo e passa a ser uma pessoa educada financeiramente, tá bom? Um exemplo para a sociedade. Bom, e por fim, o número 5, ainda para continuar concluindo, falando de crenças exageradas sobre riqueza e a falsa aparência, tem o contrário, é a crença de pobreza, digamos, aquelas programações que vieram, são inconscientes e que, na verdade, elas fazem com que as pessoas repitam o modelo que foi aprendido. E como é que se faz isso? Da mesma forma que o anterior, que outra crença que eu falei, é observar isso, quer dizer, ou sozinho ou com a ajuda de um profissional, né? Fazendo alguns processos para minimizar, para eliminar e fazer com que isso seja desfeito aos poucos. Bom, então quando você desfaz a crença de pobreza, que na verdade é uma aceitação de, bom, a vida é assim, dinheiro, riqueza é para outros. Então, esse tipo de limitação, quando você racionaliza e se coloca como responsável por você mesmo, você pode mudar e passa a valorizar o dinheiro, passa a pensar que economizar, ganhar, ter um plano, definir um jeito assim de domínio da sua vida, das suas finanças, se autoconhecendo, que junto vem esse conceito, você reverte esta crença que é bastante comum na grande maioria das pessoas. Bom, resumindo esse vídeo, então a gente pode dizer no resumão geral. Bom, o grande problema da economia, de economizar, do erro de não economizar, é a falta de um planejamento financeiro, é uma consciência de riqueza, né? O que é riqueza para você? E o comprometimento com isso como algo importante. Bom, se você tem isso, e você evita o consumismo, o imediatismo, não desprezar pequenos valores para criar o hábito de ser amistoso em relação ao dinheiro e também saber esperar o futuro e não viver toda a vida só no presente. Bom, basicamente, isso é um resumo, então, para blindar desse problema de não economizar, de não prever o futuro. Tá bom? Bom, essa foi a seleção de pontos que eu achei importante para falar hoje aqui, tá? Trazendo esse enfoque no economizar, como um processo de educação financeira fundamental para a construção de riqueza. Tá bom? Então, siga comigo e até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!